Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje a respeito de isomeria ótica. E antes de começar, vamos fazer só uma recapitalização, né? Nós tínhamos visto nas aulas passadas, né, isomeria plana, onde esses 5 tópicos foram abordados. Dentro de isomeria, nós tínhamos esse assunto isomeria plana e outros dois, né, isomeria geométrica e isomeria ótica, onde isomeria geométrica e ótica estavam juntos dentro desse conceito de estereoisômeros, que dependem de uma estrutura que tem que ser vista em 3 dimensões. Dos isômeros estereoisômeros, faltou isômeros óticos. E essa definição de isomeria ótica, ela nasce de uma observação física, onde uma luz que passa por meio de um composto que tem uma certa substância pura, pode desviar o plano da luz polarizada em algum ângulo, seja ele para a direita ou para a esquerda. Então, imaginem que nós temos um recipiente, vamos pegar aqui um recipientezinho, espera lá que eu vou buscar. Aqui, ó, vamos imaginar que eu tenha esse tubinho de ensaio aqui. E aí eu vou incidir um feixe de luz nele. A hora que esse feixe de luz passa, ele pode desviar para a direita, gerando o nome destrógeno, que significa justamente isso, uma luz que foi girada para a direita. Ou algumas moléculas podem desviar a luz para a esquerda, que é o que dá o nome de molécula levógena. Uma molécula ela pode apresentar características destrógenas ou levógenas, depende do que ela da sua estrutura. Essa estrutura, para definir se a molécula tem essa capacidade de desviar a luz ou não, basta analisar um carbono, o carbono assimétrico, que é o que está marcado aqui. Esse carbono assimétrico ele é visível quando você observa 4 ligantes diferentes. O carbono assimétrico, por exemplo, aqui ele está ligado a um ligante A, a um ligante B, a um ligante X e ao ligante Z. Esses 4 ligantes diferentes, sendo diferentes, definem então um carbono assimétrico. Cuidado para não confundir com carbono quaternário, hein? Não há necessidade de ser 4 carbonos, mas apenas 4 ligantes, pode ser um hidrogênio até inclusive. Mas sendo os 4 tipos de ligantes diferentes, já define o que a gente chama de carbono assimétrico. Se você encontrou um carbono assimétrico na molécula, com certeza essa molécula pode desviar a luz para a direita ou para a esquerda, o que gera já esse isômero, os isômeros levógeno e destrógeno. O desenho na lousa, ou enfim, as estruturas que eu vou apresentar, seja ela em 3 dimensões na minha mão ou aqui nos desenhos, eles não definem o que é levógeno e o que é destrógeno. Não existe uma definição visual, mas só em laboratório. Então, sempre que apresentar uma molécula, você não vai conseguir desenhar a molécula levógena e a molécula destrógena, como foi o caso na isomeria geométrica, que tinha a isomeria cis e a isomeria trans, onde dava para desenhar a isomeria cis-trans. Aqui, no caso, o levógeno e o destrógeno não dá para desenhar. Apenas identificaremos que existe um carbono assimétrico, esse carbono ligado a 4 átomos diferentes. 4 grupos, perdão, não átomos. 4 grupos ou ligantes diferentes. Aqui eu coloquei uma representação de um espelho para mostrar para você essa característica, né, que essas moléculas apresentam. Uma molécula que apresenta um carbono de átomo, um carbono assimétrico, ela sempre vai apresentar uma imagem especular ou uma outra molécula que é exatamente igual a uma imagem especular. Eu fiz o desenho aqui de uma molécula, né, com esse carbono assimétrico e confeccionei outra molécula exatamente igual, ou seja, isômera, porém com essa característica de exatamente uma imagem no espelho. Você vê que as moléculas estão com o mesmo desenho, com a mesma distância no espelho. E eu fiz uma molécula aqui para mostrar, né, esse desenho. Então, olha só. O desenho que está aqui na minha mão é exatamente o desenho que você tem aí do lado, aqui no nossa aulinha. Eu tenho o ácido 2-hidroxipropanoico na minha mão, onde você tem aqui o grupo ácido,
o grupo álcool e esse CH3. O hidrogênio está na minha mão, é onde eu estou segurando, então ele está escondido aqui atrás, mas você vê que tem 3 coisas diferentes ligadas nesse carbono central e o meu hidrogênio aqui em cima. Então esse carbono aqui, que está bem no meio da imagem, ele é assimétrico e ele apresenta uma imagem especular, ou seja, uma imagem exatamente idêntica com outro composto. Ó. Se você for reparar, ó, tem ácido na ponta, metil aqui próximo um do outro, o OH embaixo e o hidrogênio na minha mão. Então essa seria a representação da tal da imagem especular. E esses compostos, eles não se sobrepõem um ao outro. Eles só conseguem formar essa imagem especular um do outro, né, que seria uma característica de carbonos assimétricos. Somente carbonos assimétricos apresentam essa propriedade de gerarem desenhos semelhantes a imagens no espelho. Dá a impressão, né, que está no espelho aqui a brincadeira, porque a imagem está exatamente igual, né? Portanto, é muito provável que um deles seja o levógero e o outro o destrógero. Você vê que se eu desenhasse isso no papel não ia dar para perceber diferença nenhuma. Por quê? Porque o papel é 2D. Aqui em 3D eu consigo mostrar essa diferença. Ó. Olhando para uma molécula, olhando para outra molécula, você vê que elas são exatamente imagem especular uma da outra. Isso é uma característica de carbono assimétrico. Todo carbono assimétrico consegue gerar uma molécula especular, enantiomorfa. Aí surge a palavra. Você vê que eu estava com dificuldade de falar, né? O que era uma coisa ou outra. Então, quando você tem um carbono assimétrico, sempre vai existir o enantiomorfo correspondente. Daí a palavra enantiomorfo, que tem a ver com quiral. Carbono quiral também é outro nome, por conta das mãos. A nossa mão também é uma imagem especular uma da outra, né? Nós podemos pensar que existe um espelho aqui no meio que está criando essa imagem da minha mão. E isso é característica de coisas assimétricas. Coisas assimétricas. O nosso rosto é assimétrico, né? Esse lado e esse outro são assimétricos. Eles apresentam desenhos e estruturas que são exatamente fixas e que somente um espelho vai poder conseguir conjugar um outro semelhante. Enfim, são definições que vão aparecendo, né? Então a ideia é, acha um carbono com 4 ligantes diferentes, essa molécula apresenta uma outra representação enantiomorfa, ou seja, idêntica como se tivesse num espelho. E eu dei esse exemplo do ácido 2-hidroxipropanoico porque ele é o mais bonitinho, digamos, e tem até uma aplicação nos exercícios. Então, olha só, eu tenho um carbono aqui com 4 ligantes diferentes. O OH, a hidroxila, o ácido carboxílico, o hidrogênio e o CH3. São 4 grupos, né? São 4 coisas diferentes. Não são 4 átomos diferentes. São 4 grupos diferentes, né? Você tem lá o CH3, o ácido, o OH e o hidrogênio na minha mão. São 4 coisas completamente diferentes. E essa característica de terem 4 atmosferas diferentes faz com que a luz se desvie para um preferencialmente e para outro. Inclusive, existem alguns estudos mostrando que a eletronegatividade tem relação um pouco com isso, né? Por exemplo, nesse composto, eu tenho uma tendência mais eletronegativa para cá. Então é muito provável que ele desvie para um dos lados. Não sei se é direita ou esquerda. Mas o fato dele estar meio pendente para um lado, sabe? Em eletronegatividade, é que caracterizaria esse desvio. E o outro, que é a imagem especular deste, que eu estava na mão direita, aqui na minha mão esquerda, você vê que tem uma grande massa de eletronegatividade do lado esquerdo, né? Podemos até imaginar que seja o levógero e o destrógero. Então, esse aqui é o levógero e esse aqui é o destrógero. E por incrível que pareça, as moléculas não se encaixam, gente. Elas não são iguais. Por que elas não são iguais e não se encaixam? Pode ver, se eu sobrepor uma na outra, não vai dar certo. Só nessa ideia de imagem especular. Portanto,
Na minha mão, eu tenho a tentativa de mostrar o destrógeno e o levógeno. O destrógeno na minha mão direita, o levógeno na minha mão esquerda. E por que dá certo? Porque eu construí uma molécula assimétrica. Ela tem o carbono assimétrico. E para você saber que existe o carbono assimétrico é o que te interessa. É sempre importante lembrar, carbono assimétrico tem 4 ligantes diferentes. Como é que fica a nomenclatura? Eu não vou desenhar na lousa e no papel. Eu só vou indicar que existe o L, ácido 2-hidroxipropanoico, ou seja, o levógeno, e o D, ácido 2-hidroxipropanoico, destrógeno. São essas as duas possibilidades. Para cada átomo de carbono assimétrico, existem sempre 2 isômeros ópticos. Para cada átomo de carbono assimétrico, existem 2 isômeros ópticos. A gente vai ver um desdobramento maior na próxima aula, mas por enquanto vamos treinar o nosso olhar para identificar essas moléculas assimétricas, usando o conceito do carbono assimétrico. Bom, uma aplicação nos isômeros ópticos em ciclos. Eu coloquei aqui um exemplo de uma molécula que apresenta isomeria óptica dentro de um ciclo. Eu tenho aqui um CH3, eu tenho aqui esse carboninho. Ops, espera aí, deixa eu mudar uma estrutura aqui, senão vai dar bug. Deleta aqui e bota K dupla, senão vai dar errado, senhor Felipe. E salva já, senão... Tá. Ops, não está salvo, depois eu salvo. Percebam que esse carbono aqui, eu vou marcar ele com o tal do carbono assimétrico, com asterisco, e em negrito. Por que eu estou fazendo isso, né, senhor Felipe? Olha só, ele não é um carbono que faz 4 ligações, ele tem o CH3, que já fazia parte da estrutura, e eu puxei essa ligaçãozinha ali agora para representar o hidrogênio, que ele também tem que ter ligação. Esse é um dos grandes problemas, gente, dessa matéria. Os exercícios apresentam estrutura bastão, sabe? Esses desenhos assim, na forma de bastãozinho, isso atrapalha muito encontrar o carbono assimétrico. Então eu dou a dica, deixa tudo explícito, abre todos os hidrogênios para ficar claro. Nesse exemplo aqui dessa molécula, eu tenho um ciclo e parece que não vai ter, né, carbono assimétrico, só que tem. Olha só, se você pega esse carbono, ele tem um CH3 embaixo, um hidrogênio do outro lado. Agora, quando você olha para cima, você percebe que a volta nesse ciclo, ela gera caminhos diferentes. Se eu venho pela direita, eu passo por uma dupla ligação. Se eu venho pela esquerda, ele não tem dupla ligação. Justamente porque existe esta assimetria, é que nós podemos dizer que ele é um carbono assimétrico. Então, olha só, eu vou passar uma reta bem no meio do ciclo, e essa é uma dica para você, quando você quiser matar a charada de que é um carbono assimétrico, pega esse carbono, passa uma régua, tentando deixar o mais simétrico possível o desenho, como se você estivesse partindo no meio o desenho. Olha para o ciclo de um lado, olha para o ciclo do outro. Viu que é diferente? Então são 2 ligantes diferentes naquele carbono, que também tem 2 ligantes diferentes, CH3 e H. Então isso aqui é um exemplo de isomeria óptica, onde terá o levógeno e o destrógeno. Agora, olha esse exemplo aqui embaixo. Ele não vai apresentar isomeria óptica, aquele mesmo carboninho. Se você colocar aqui o hidrogênio, por que não apresenta a mesma definição que anteriormente? Por causa dos caminhos. Você vê que CH3 e H são 2 ligantes diferentes. Mas esse caminho, ele é exatamente igual a esse outro caminho aqui. Então, não define carbono assimétrico. Não apresenta carbono assimétrico. Não apresenta carbono assimétrico. Por conta dos caminhos serem iguais. Então essa é uma forma de você identificar um carbono assimétrico em ciclos. Difícil um pouco, mas não se amedrontem. Esse assunto cai bastante em vestibular. Uma outra curiosidade, né?
Qual é o menor hidrocarboneto com carbono assimétrico? Vamos supor que você tenha que colocar um exemplo de carbono assimétrico só usando carbonos e hidrogênios. O único exemplo possível seria esse aqui. Você teria que pegar a 3 metil, 1 penteno, né? 1 penteno. O 3 metil, 1, 2, 3, 4, 5, 1 penteno, é um exemplo de carbono ou de molécula que vai apresentar carbono assimétrico. Menor possível. Não tem como pegar menos carbonos para dar um exemplo. Por quê? Olha só. Eu vou começar a explicitar para você perceber como faz diferença. Eu peguei um CH3, agora estou pegando um CH2, CH3, e aqui estou pegando CH e aqui CH2. E aqui, perceba que não tem um hidrogênio, né? Mas eu vou destacar. Eu vou colocar esse hidrogênio aqui em cima. De todas as representações que eu fiz 4 ligantes diferentes. Um grupo metil, um grupo etil, um grupo vinil e um hidrogênio. São 4 grupos diferentes, ligados todos neste átomo de carbono. Eu vou marcar com negrito e asterisco. Por quê? Porque ele é assimétrico. Então esse seria um exemplo de carbono assimétrico em uma estrutura de hidrocarboneto mais simples possível, o 3-metil-1-penteno. E é interessante vocês perceberem, né? Eu tenho esses 4 grupos ligados ao átomo de carbono, definindo a isomeria óptica ou um carbono assimétrico. Um outro exemplo mais simples, que é muito comum também, são os aminoácidos, que apresentam isomeria óptica. Olha só para a estrutura geral. Isso aqui é uma estrutura genérica de um aminoácido. Aminoácido porque tem o grupo amino de um lado e o grupo ácido carboxílico do outro. Por isso o nome é aminoácido. E um hidrogênio, sempre um hidrogeninho para cima. Percebe aqui que eu tenho já 3 ligantes diferentes? 3 ligantes diferentes, só está faltando um, que é o quarto e último, que vai ser o grupo R. Então eu posso pegar esse grupo R e trocar por qualquer coisa, sei lá, vamos supor que eu coloque um CH3, um metil, e isso já define para mim um carbono assimétrico, porque eu tenho 4 ligantes diferentes, então vou marcar um asterisco nele lá. O grande segredo, gente, para você identificar uma molécula com isomeria óptica é o carbono assimétrico. Apresentou carbono assimétrico, ele tem isomeria óptica, levógeno destrógeno. Não há necessidade de desenhá-los, mas uma vez identificado, marca um asterisco, porque isso vai nos ajudar futuramente. Bom, agora vamos tentar buscar alguns exemplos que até são úteis. Por exemplo, essa molécula aqui inicial, aonde que está o carbono assimétrico nela? Primeiro, carbono assimétrico tem que ter 4 ligantes diferentes, né? Então, ó, esse anel benzênico está fora. Eu tenho vários carbonos com dupla aqui. Já era, não vai contar. Esse carboninho aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, certo? Não vai ser assimétrico. Ele tem hidrogênio, então esquece. Tem que ser 4 ligantes diferentes. Esse cara aqui é um CH3, esse carbono também está fora, tem 3 ligantes iguais. Aqui eu tenho uma CN, que é um ciano, C-tripla-N, está fora também. CH2, CH2, tudo igual, hidrogênio 2. Agora olha para aquele triângulozinho ali, ó, aquela bifurcaçãozinha. Tá vendo que tem um CH3? Tá vendo que tem esse grupo amino gigante aqui, com ciano? E esse outro grupo benzil aqui gigantesco? São 3 coisas diferentes. Olha só que coisa. E aqui eu tenho um carbono, não tem? Esse carbono não está ligado a um hidrogênio? Tá. Olha só o que aconteceu. Acabei de descobrir um carbono assimétrico. Percebeu onde ele estava? Bem aqui no centro. Bem naquele triângulozinho. Naquela bifurcaçãozinha. Então é muito importante para vocês, gente, identificarem esses carbonos assimétricos
buscando explicitar os ligantes. Estou até exagerando aqui na distância deles, para você poder perceber que ele é assimétrico. Opa, não! Sacou? Próximo, olha só esse cara aqui. CH3 com um O, isso aqui é um éter. Aí vem um ácido carboxílico. Opa! E esse bando de benzeno aqui? Isso aqui é uma coisa só. Nem adianta você pensar que isso aqui vai ter isomeria ótica, entendeu? Agora, deixa eu deslocar esse cara aqui. Porque esse carbono CH3, esse hidrogênio e esse grupo que eu separei, mais esse grupo ácido, eles vão destacar um carbono lindo aqui, ó. Esse carbono, ele é assimétrico também. Então, nós acabamos de identificar outro grupo, ou outro composto, né, que tem isomeria ótica, que é aquele carboninho ali, com 4 ligantes diferentes. Olha para o próximo. Imagina a dificuldade para achar agora, hein? Vamos com calma. Ó, CH3 está fora, CH3 está fora, CH3 não é carbono assimétrico, CH3. Todo esse ciclo aqui a gente pensa depois. Mas olha só, eu posso pegar CH2 aqui, CH2. Quando você identifica dois ligantes iguais ou até três, já matou, não é carbono assimétrico. Aqui também, ó, CH2. Esse benzeno você esquece. Agora, os outros que eu não marquei de propósito. Olha só. Primeiro, esse carbono aqui, ó, ele é assimétrico. Por quê? Não está faltando hidrogênio nele? Já consegui marcar um carbono assimétrico. Agora, olha para esse carbono aqui. Ele também é assimétrico. Sabe por quê? Porque tem um outro hidrogênio aqui em cima. Eu não terminei de explicar, né? Porque olha só, esses carbonos que eu marquei com asterisco, eles têm 4 ligantes diferentes? Não tem, Felipe. Olha só, CH3, CH3, H. Esse carbono é assimétrico? Não é não. Cuidado com a pegadinha. Percebeu? Não se deixe iludir, gente, com o visual, decoreba visual. Esse carboninho que eu marquei aqui, ó, ele é assimétrico. Porque ele tem esse grupo gigantesco aqui, que eu vou jogar ele para o lado. Tem esse grupo amina secundária, que eu vou jogar para o lado. E tem todo esse monte de ciclo aqui, ó, que também está para baixo. Tudo isso representam os ligantes que eu tinha mencionado, ligados a um átomo de carbono. Esse carbono é assimétrico. Os outros não são. Esse carbono aqui, por mais do ciclo, por mais que você imagine que ele seja, faz a volta. Você vai perceber que dá igual. Os caminhos no ciclo dá dando igualzinho ali. Então não é carbono assimétrico. Última estrutura. Essa aqui, penúltima, né? Vamos lá. CH3 está fora, não tem carbono assimétrico. Carbono com dupla, não tem. Carbono no benzeno, não tem. C2H5, gente, o que é isso? Lembra? É uma representação de um grupo etil. Então, a mesma coisa, eu vou até arrancar aqui, ó. CH2, C2H5 é isso aqui. É um CH2 e um CH3. É um resumo, né? Agora, esse cara do meio aqui, ó, imagina, né? Ele tem um hidrogênio, não tem? Que está para cá, mais ou menos. E ali no centro nós temos um tal do carbono assimétrico. Por quê? São 4 ligantes diferentes. Cadê os ligantes? Você tem esse grupo aqui, esse outro grupo aqui e o metilzinho. São 4 ligantes diferentes, todos ligados a um carbono só. Esse carbono é assimétrico. E por último, acho que aqui você já consegue identificar, né? Olha só, aqui eu tenho um CH3. Aqui eu tenho um anel. Mas olha para esse carbono especificamente. Ele tem um anel benzênico para a esquerda, que é esse grupo aqui. Ele tem esse
anelzão aqui e tem esse grupo que é um éster, né? E embaixo está faltando uma ligação, não tá? É o hidrogênio. Olha só que belezinha. Então esse cara aqui, ele é com certeza um carbono assimétrico. Portanto, a molécula apresenta isomeria ótica. Dentro dessa estrutura existe uma outra possibilidade. Olha só, esse carbono aqui, ó. Por que eu vou marcar já um asterisco nele? Primeiro, ele tem um hidrogênio, né? Que eu ainda não coloquei, vou colocar agora. E se você pegar aquela estrutura que eu mencionei e faz assim, ó, desenha uma reta, cortando o anel numa forma simétrica, faz o caminho, ó, faz o caminho. Esse caminho, ele é completamente diferente deste outro caminho aqui. Percebeu? Portanto, esse carbono também é assimétrico, uma vez que ele tem todo esse grupo gigante aqui. Puxei o hidrogênio e também as voltas diferentes. Portanto, nessa última estrutura existiam 2 carbonos assimétricos, que é o motivo da nossa próxima aula. Por enquanto, está tranquilo. Era identificar visualmente os carbonos assimétricos. Vão para os exercícios e tentem observá-los. Valeu, gente!